Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual na rádio Savana 100.2. É um programa que pode escutar em diferido aqui nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21 e também diferido na televisão independente de Moçambique. Pode ver lá aos domingos, às terças e às quintas às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um programa. Vamos direto aos temas que nos trazem cá. Temos muito e este programa ainda vai falar do incontornável caso Manuel Chang, mas primeiro vamos ao teu tema de semana, que é a N6. Exatamente, e isto é um bocadinho também o prolongamento da Gorongosa, porque para ir à Gorongosa é preciso passar pela N6. A N6 é a estrada que liga a Beira a Machipanda e que acaba de sofrer uma reabilitação de raiz, ou seja, não é o tapa-buracos que está a acontecer na N1, na Estrada Nacional, na espinha dorsal moçambicana. Aliás, o troço em Chope, Gorongosa, está uma lástima, apesar de estar a ser já reparado, mas está uma lástima. A chamada Estrada Centro-Nordeste. Exato, mas a N6 é uma pista, mas é uma pista onde aparentemente já há problemas, ou seja, tem estado a chover torrencialmente na zona centro e norte de Moçambique, e estas chuvas fizeram galgar o Pungue, ou seja, o Pungue galgou a nova estrada na zona de Mutua, o que é algo que eu que não percebo dessas coisas de estradas me deixa incrédulo, porque quando se fazem estas reabilitações, e lembra-me de ter lido que uma das questões fundamentais era a alteração das cotas da estrada, porque um dos problemas que a N6 enfrenta era exatamente a sua deterioração extemporânea devido às inundações nas épocas das chuvas nas partes de baixas e que, portanto, disputam as águas do rio Punga nas duas margens da estrada, uma vez que a estrada é construída a partir de um traçado artificial, ou seja, de um aterro que é construído sobre o leito habitual, o leito de cheia habitual do Pungo. Então, eu acho que é de surpreender que numa estrada nova, e não sendo cheias que foram registadas como particularmente anormais, que isto já prejudicou a travessia da N6. Tanto quanto eu sei, formalmente o empreiteiro ainda não entregou a estrada ao governo moçambicano, portanto acho que está em altura de o governo acionar os mecanismos para que isto possa ser revisto, nomeadamente as cotas da estrada, ou as próprias pontecas ou os aquedutos que possam facilitar as águas. Mas também tenho um ponto de interrogação em relação aos termos de referência que foram elaborados para a estrada e as informações que foram prestadas ao empreiteiro, uma vez que ele não tem a obrigação de conhecer todo o perfil topográfico da estrada e tudo que são antecedentes históricos em relação à estrada e às cheias. Portanto, gostaria e estarei muito atento a ouvir uma explicação oficial sobre este incidente, que me parece, de qualquer forma, um incidente grave, dada a importância da estrada e dada a utilização massiva da estrada enquanto meio de transporte do Interland da África Austral. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao tema Manuel Chang, que nos acompanha já há alguns programas e provavelmente nos acompanhará nos próximos. Fernando Lima, esta manhã no tribunal do Capitol Park
estava para ser decidido sobre a liberdade provisória de Emmanuel Chang, mas foi adiado para dia 15 de fevereiro. Entretanto, no próximo dia 5 de fevereiro vai se discutir numa outra sala os pedidos de extradição submetidos pela justiça norte-americana e provavelmente também será submetido pela justiça moçambicana. E também, a juntar-se a este ponto, os últimos desenvolvimentos em Moçambique mostram claramente muita pouca vontade em se julgar os potenciais culpados das chamadas dívidas ocultas. São 18 arguidos, conhecemos formalmente que é Emmanuel Chang. Está animado este caso? Está animado. Uma das coisas que eu achei interessante esta manhã, porque tive acesso a um documento dos advogados de Emmanuel Chang, é que o pedido de caução está fixado em 200 mil rands, o que dá qualquer coisa como 15 mil dólares, como no nosso país é muito usual esta expressão quantias irrisórias. São claramente quantias irrisórias, o que faz arregalar os olhos da procuradora Dreyer, que exatamente esgrimindo os extratos das contas bancárias do nosso ex-ministro das Finanças, acha que a caução tem que ser muito mais elevada. Aliás, este foi um dos pontos, se a caução é do nível 5 ou é de nível mais abaixo, de nível mais elevado. Mas eu gostaria de começar a discutir este caso com algumas questões prévias, que é uma tentação ao nível dos moçambicanos de transformar o julgamento as audições do ex-ministro das Finanças em pequenas aulas de direito penal, de direito processo penal, com algumas pequeninas visitinhas ao direito constitucional. Ora, na minha opinião, acho que quer o comentário político, quer a reportagem política e decorrente da natureza destes casos não tem que necessariamente ser uma enfadonha aula de um curso de Direito onde são citados até a exaustão artigos, capítulos, preâmbulos, porque isso torna-se muito difícil para os telespectadores, para os radioouvintes e para os leitores dos jornais dominarem essas matérias. Ora, aquilo que as pessoas querem saber são questões muito simples. Vai sair sob fiança, vai ser extraditado para Moçambique, vai sair em liberdade, vai ser extraditado para os Estados Unidos. Claro que atrás disso tem que haver uma base legal e tem que haver um domínio mínimo dessa base legal. Agora, não pode ser, do meu ponto de vista, isto não pode ser um tirocínio para candidatos a advogados dos grandes escritórios, de cada praça. Não obstante, o facto das questões legais e os pareceres legais são super importantes. Por exemplo, há também a tentação de transformar toda esta questão das dívidas ocultas como se isto fosse tratado num covil de mafiosos que decidiram e fizeram a divisão dos 2 bilhões e tudo ficou por aí. Ora, todo este processo foi antecedido de grande preparação. Participaram, por exemplo, escritórios de advogados internacionais de grande reputação. Foi discutido em Conselho de Ministros. Exato. Com a participação Basta de olhar. vários ministros. Sim, há escritórios de advogados aqui em Moçambique que participaram na elaboração destes documentos. Ao mais alto nível, estes escritórios foram confrontados, como é que é dizer, não sei se a palavra correta é
confrontados fisicamente, mas significa que não foi por troca de correspondência, foi a partir de uma discussão de viva voz sobre a legalidade destes contratos que foram estabelecidos. Portanto, acho que é um grande simplismo reduzir toda esta questão a um complô mafioso. Agora, a partir de alguma mudança de parâmetros que verificámos na semana passada, é importante estabelecer em que ponto estamos e o que é que aconteceu na semana passada. Digamos, o poder político em Moçambique assumiu que o filho era seu. Ou seja, até agora parecia que o ex-ministro era órfão, porque ninguém se pronunciava sobre esta pessoa, parecia um pária. A partir dos posicionamentos que aconteceram a semana passada, há como o assumir da paternidade. Não, esse filho é nosso e tem que voltar para casa. Exatamente, anda por aí perdido, uns querem lhe dar casa nos Estados Unidos. Não, nós queremos aqui. Para que é requerido vir aqui é um ponto de interrogação, porque pode ser para enfrentar um julgamento, para ser solto, para aguardar indefinidamente que vá ser presente a tribunal ou presente a um juiz. Isto são incógnitas. Agora, que Moçambique, formalmente, o Estado moçambicano, formalmente, quer o ex-ministro em Moçambique, quer sim senhora, e, portanto, não só tivemos pronunciamentos de nível político, como depois ações de nível prático e de natureza legal. E aqui começa o problema, ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar é que num Estado de direito típico, como foi dito formalmente, os tribunais e os diversos poderes atuam de forma independente. O meu cenário em relação a Moçambique é que houve uma voz de comando, um comando político no sentido de se ocupar deste caso, e depois todos os outros órgãos agem em conformidade, nomeadamente a Procuradoria, o Tribunal Supremo e a maioria na Assembleia da República. Por que eu digo isto? Porque, e aqui há divisões em termos de perspectiva jurídica sobre o problema. A linha dominante no Tribunal Supremo acha que, pedindo à Assembleia da República o consentimento para prender preventivamente o ex-ministro, se está a agir em conformidade com a lei. Há outra escola de pensamento que acha que a questão, para já, que não está previsto em termos legais esse instituto do consentimento. Depois, isto é uma clara violação à Constituição. Exato. Depois que não se pode pedir para prender sem se inferir na imunidade que é garantida constitucionalmente ao deputado. E depois, processualmente, não é a Comissão de Especialidade, não é a Comissão Permanente da Assembleia da República que toma essa decisão, é o plenário. Claro que nós sabemos que o plenário é dominado pelo Partido Frelimo, e outro cenário que não o que a Comissão Permanente decidiu não é de todo previsível, ou seja, a RENAM podia sair da plenária, o MDM podia abandonar a plenária, mas também podia esgrimir argumentos legais diferentes da bancada do Partido Frelimo. Portanto, em toda a linha, vimos triunfar um determinado ponto de vista prevalecente no Partido Frelimo e que afetou todas as instituições que tinham que atuar
neste domínio, mesmo a arrepio da Constituição, que é onde começa a questão fundamental. Se não me engano, o artigo 173 o número 1, sobre a garantia de imunidade, de imunidade. Mas poder-se-ia ir, inclusivamente, por outro caminho, que é a suspensão do mandato do deputado. Mas portanto, tem autoridade moral a Frelimo para fazer isso? Aí esse é outro debate. Ou seja, como é que nesta fase em que claramente se está numa situação de calças na mão, se vai suspender o mandato ou se vai retirar o mandato ao deputado, quando esse mesmo deputado primeiro candidatou-se a deputado, quando estas coisas já tinham acontecido, mas não eram conhecidas. Mas depois, e aqui este é um ponto muito importante, há um parecer de uma comissão parlamentar de inquérito que diz que estas dívidas não podiam ter acontecido desta forma. Houve uma clara violação da lei orçamentária, uma clara violação dos preceitos constitucionais. O Dr. Chang era um membro deste Parlamento e era um membro desta bancada. Portanto, eu penso que aí houve um erro, para usar uma palavra não muito agressiva, houve um erro de perspectiva e de perspicácia política, que seria importante que o deputado se afastasse de mansinho, porque mais tarde ou mais cedo todos sabíamos que isto ia arrebentar. Claro que ninguém antecipava que isto arrebentasse com esta violência, que mesmo não estando o caso a ser julgado, que já tenham sido postos na praça pública tantos detalhes. Não obstante a presunção de inocência que toda a gente goza, inclusivamente podíamos aqui argumentar se a acusação americana não é um embuste, mas a julgar pela reação das autoridades moçambicanas, pelo menos nessa vertente, o aviso americano foi tomado a sério. Portanto, este é uma primeira visão sobre em que ponto estamos deste problema. Hoje, por exemplo, a segunda estava a comentar. A segunda questão é, se há 17 arguidos, por que há toda esta concentração no arguido que neste momento oferece menos perigo de fuga? Por exemplo, essa é uma parte patética daquele argumento. Perigo de receio de fuga. É aí onde eu vi. Ele está na prisão. Os outros 16 que não estão na prisão. 17 andam aqui. Andam aqui, conversamos com eles. E mais 2 que a justiça norte-americana está à procura deles, estão aqui. Exato, portanto, esse é o outro elemento intrigante deste caso. Dizia que, por exemplo, o porta-voz do Tribunal Supremo, Pedro Yatitima, falava hoje ao Savana, à margem da abertura do ano judicial, e confirmou que efetivamente há um mandato de captura contra Manuel Chang, porque a justiça teme que ele possa desaparecer por lá, e quando ele chegar será apresentado a um juiz de instrução que determinará as medidas de coação, tendo em conta os elementos apresentados pelo Ministério Público. É aqui, Fernando Lima, onde se teme que a prisão de Manuel Chang, aqui já em Moçambique, possa ser declarada ilegal. Pois, esse é um dos perigos. A argumentação contrária da linha dominante do Tribunal Supremo é dizer não, o mandato de captura foi emitido por um juiz, portanto é um mandato judicial, logo não pode ser contrariado. Mas se mesmo o pedido de habeas corpus para a libertação do ex-ministro Chang for remetido, vai ser remetido ao Tribunal Supremo. Ora, o Tribunal Supremo dificilmente se vai contradizer, tendo um membro deste mesmo tribunal emitido o mandato judicial e depois analisar
positivamente um pedido de habeas corpus por declaração de prisão ilegal, uma vez que não foi levantada a imunidade ao deputado para ser preso. E aqui há também outra interpretação legal. Qual é a interpretação? É de dizer, se o Tribunal Supremo pediu a prisão do deputado, implicitamente está a pedir para que seja levantada a imunidade, uma vez que não pode haver prisão sem levantamento da imunidade. Mas, se é essa o elemento implícito, acho que era bom argumentar-se explicitamente nesse sentido, para além... É que se argumentar explicitamente, este pedido tem de ir ao plenário da Assembleia segundo reza a Constituição. E o plenário só se reúne em março. Em 26 de fevereiro, acho que é o que está em cima da mesa. A outra questão muito interessante é que na argumentação dos advogados da KDL, se não me engano, a empresa, o escritório de advogados que defende a Manuel Chang, aparece citada profusamente o ponto de vista de Moçambique e o direito que assiste a Manuel Chang. Isto mostra que há consonância entre... Não, eu fiquei com a impressão de que talvez os advogados vão cobrar um extra às autoridades moçambicanas, nomeadamente à Procuradoria, por estarem também a defender o ponto de vista da Procuradoria moçambicana. Mas grande parte da sua argumentação é para atacar a acusação, o documento que as autoridades americanas submeteram à Procuradoria. Que já é uma antecipação, um embate da próxima terça-feira. Da próxima terça-feira. Aquilo que eu acho que poderá acontecer na terça-feira é que, eventualmente, a documentação não estará de todo completa, quer da parte de Moçambique, quer da parte dos Estados Unidos, que a juíza ou o juiz... Mas a Procuradora hoje confirmou que a documentação já entrou via Ministério dos Negócios Estrangeiros e Relações Internacionais da África do Sul, já foi enviada para o Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e ela já tem em mãos. Pois, mas a juíza ou o juiz, uma vez que eventualmente este caso poderá ser dirimido passa para por outro juiz, tem a prerrogativa de dizer: eu tenho que estudar com mais atenção esta argumentação. Aliás, como aconteceu também esta manhã, em relação à questão da caução. Aliás, a este propósito, eu tenho achado muita piada às crónicas do Juma Ayuba, e uma das passagens de uma das suas últimas crónicas é que estava a ser construído um túnel para libertar Manuel Chang, e o túnel ia até 45 quilómetros depois da fronteira, portanto iria até Malelan, e que agora a segunda fase do túnel seria cavar o túnel de Malelan até à prisão de Motherby, porque o Chang é nosso e, portanto, nós temos que ter o ex-ministro Chang em Moçambique e não nos Estados Unidos. Estes corres, Fernando Lima, jurídico-legais, Tribunal Supremo, Assembleia da República, isto também pode estar a mostrar uma desorganização organizada para que Manuel Chang, chegado a Moçambique, o advogado dele cá peça o habeas corpus com o fundamento de que essa prisão é ilegal. Aqui é uma das coisas propositadas. É uma das pontapés a legislação de forma propositada. Pode ser. E eu não posso afastar de todo esta possibilidade. Vejamos o teatro que foi feito em relação ao caso Embraer. Hoje podemos quase concluir, sem grande controvérsia, que aquela detenção foi um golpe de teatro para impressionar a delegação do FMI que estava aqui. Então, detêm-se 3 pessoas
para depois, penso que já passou um ano, se não me engano, ou se não passou, está quase a passar um ano, que não acontece nada. E pelo aquilo que lemos da documentação de natureza legal em sede da jurisdição brasileira e da jurisdição americana, penso que a nossa Procuradoria tem matéria suficiente, mas, tanto quanto eu sei, a Procuradoria também tem as transações bancárias efetuadas a partir do tal Banco de São Tomé, onde a tal empresa roubamos orgulhosamente, o Chevel. A Chevel fez as transações para a Irlanda, para a Escócia, e não acontece nada. Então, não acontece porque o processo não está completo, ou não acontece porque estão a ser protegidas determinadas pessoas, ou porque não há vontade para que este processo ande para a frente. Portanto, acho que é lícito e honesto poder-se levantar a dúvida se de facto as autoridades judiciais moçambicanas acionarão todos os procedimentos ao seu alcance para proporcionar a Manuel Chang um julgamento. Neste caso, acho que inclusivamente estamos longe de falar de julgamento, porque não há instrução, não temos conhecimento que tenha havido instrução preparatória. Logo, se não houve instrução preparatória, ainda não chegamos à instrução contraditória, não há aparentemente despacho de pronúncia. Portanto, estamos ainda num estágio muito inicial e claramente que a Procuradoria Sul-Africana também irá pesar tudo isto na balança, não obstante sabermos que este processo... Esta é a linha de argumentação da Procuradora Sul-Africana. Diz que teme-se que... Eles são os nossos vizinhos, sabem quanto a casa gasta aqui desse lado. Mas não só são esses elementos a ter em conta. Por outro lado, e nós sabemos muito pouco sobre isto, porque isto se passa nos bastidores, posso imaginar que há uma pressão imensa das autoridades americanas para que avance o processo de extradição. Como é que olhou para o comportamento da RNAM neste processo todo, nas reuniões na sede da Comissão Permanente, e também, para fecharmos este tema, como é que olhou para a visita do deputado António Mushanga, que foi à África do Sul para visitar o seu colega do Parlamento? Bem, começando pela última questão, eu já vi essa argumentação, não tive a oportunidade de falar com o deputado António Mushanga e penso que pode haver uma outra interpretação. Aquilo que eu li é uma condenação em toda a linha da atitude de António Mushanga. Mas isto também decorre de um outro pressuposto que me parece errado, ou seja, claramente há um linchamento público e de imagem de Manuel Chang. O Manuel Chang nas redes sociais já foi condenado, não sei há quantos anos, mas já está condenado, ele é culpado de tudo. Logo, se o António Mushanga se aproximou dele, também tem que ser condenado. Mas, e eu sem ter ouvido a própria pessoa, e que não é de difícil acesso, tenho uma outra interpretação, é que António Mushanga, como deputado da RNAM, foi acompanhar os trabalhos e quis ver mais de perto como é que se desenvolvem as audições, nomeadamente falando com a família de Manuel Chang, e não é nenhum crime falar com os familiares do ex-ministro
das Finanças. Aliás, em algumas imagens que nos são reportadas a partir do Tribunal, o próprio Manuel Chang tem falado por brevíssimos instantes com algumas pessoas que estão na audiência. Portanto, nem isso está liminarmente proibido. Portanto, é difícil fazer um juízo de valor sobre a presença de António Muxanga no Tribunal. Agora vamos ao posicionamento da Renamo em todo este processo. Eu acho que a Renamo e o MDM andaram bem. Claro que o MDM deixou registado o seu posicionamento na comissão, na primeira comissão, portanto a Comissão dos Assuntos Constitucionais, mas depois na Comissão Permanente, onde só tenho um assento, o do próprio chefe de bancada, pura e simplesmente não compareceu, o que politicamente é também um posicionamento. A Renamo, quanto a mim, andou muito bem, levantou questões que não são de natureza jurídica, mas são as questões quase da rua, do cidadão comum, nomeadamente a forma como toda esta preocupação foi colocada perante a Assembleia, a questão dos outros arguidos, e depois recusou-se a participar no circo e saiu da sala. Eu penso, e tinha a minha primeira percepção é de que a Renamo iria tentar arrastar o caso. Penso que legalmente e taticamente isto não era possível. Seria complicado. Portanto, foram, digamos, por uma tentativa mais espetacular, que é a saída intempestiva dos trabalhos da Comissão, deixando, mais uma vez, desconfortavelmente, a Frelimo a votar sozinha sobre a situação ou sobre o pedido que foi submetido pelo Tribunal Supremo. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos discutir um pouco a carta de Samora Machel Jr. Fernando Lima, o filho do primeiro chefe de Estado moçambicano, Samora Machel Jr., mandou uma carta para o presidente da República, o presidente do partido Frelimo, uma carta que depois vazou para as redes sociais, que considera que o povo está a abandonar o partido, e o partido enfrenta neste momento o seu momento mais sombrio. Já acabou aquele tempo em que o nacionalismo era a imagem de marca do partido Frelimo. Claramente, apesar, é importante referenciar isso, o destinatário nunca recebeu a carta, ou seja, o destinatário está em pé da igualdade connosco, ou seja, também tomou conhecimento via redes sociais, nas redes sociais, nos jornais, logo a seguir, porque a carta nunca chegou ao destinatário. É verdade que há a paternidade, há o assumir da paternidade do documento, mas é um documento inclusivamente apócrifo, não foi assinado, mas isto é mais um reflexo de uma crise profunda que não está debelada na Frelimo, que corresponde a preocupações não de Samora Machel Jr., mas de um número importante de militantes. Mesmo os pontos que ele levanta na carta são as preocupações do momento. Não, a carta é muito consensual, nem sequer avança por questões controversas. São as preocupações que, inclusivamente, são preocupações do cidadão comum e nem sequer, em particular, dos militantes do Partido Frelimo. Portanto, isto significa que é preciso haver um aprofundamento nos órgãos, nomeadamente
nas reuniões do Comitê Central em que haja menos canções e mais debate, menos palmas, e que haja menos moções de saudações, mais debates sobre questões fundamentais que têm a ver com a vida dos moçambicanos e também com a democracia, porque inclusive a questão que preocupa Samora Machel Júnior é a sua própria eliminação como candidato à cidade de Maputo, e este processo não está clarificado. Claro que depois isto é um processo que tem as repercussões que tem, porque, por exemplo, Samora Machel Júnior é muito mais relevante que Francisco Mabjaya. O assunto Mabjaya, ou seja, do primeiro secretário do partido ao nível da cidade, nasceu e morreu, ninguém mais fala do assunto. Esta questão do summit parece que está para durar. Inclusive ele defende a convocação de uma reunião magna para se discutir estas questões. E olhando um pouco para o histórico da Frelimo, já em março pode ser convocado um comitê central ordinário, como estamos em tempo de eleições, aí podem sair. Bem, agora existe uma nova versão de que já não haverá uma reunião de março, haverá uma reunião em agosto. Bem, eu acho que é muito difícil que uma reunião tão crucial seja adiada de março para agosto, uma vez que não tem a ver com a carta de Samora Machel Júnior, tem a ver com a preparação de eleições. Não se preparam eleições em agosto para se ir a votos em outubro. Mas, claramente, por aquilo que nos é dado ver nos canais de televisão, a Frelimo já está claramente em pré-campanha eleitoral, nomeadamente acionando os gabinetes de eleições, preparando os seus militantes ao nível local. Portanto, não faz nenhum sentido adiar-se esta reunião para agosto. Outra coisa, outro cenário que pode acontecer, embora também seja difícil um tal cenário em ano de eleições, é aquilo que a Frelimo recorre a fazer reuniões de quadros, ou seja, reuniões que são mais alargadas que uma reunião de órgão, ou seja, a reunião do Comitê Central, em que traz a debate muito mais pessoas, e pessoas que intencionalmente possam trazer massa crítica ao Partido Frelimo. Uma das coisas que se debate, ainda não está muito consolidada a ideia, é que face a este escândalo das dívidas ocultas, face àquilo que têm sido as revelações, e portanto qual é o ponto? É que antes achava-se que tinha havido uma ilegalidade para um projeto de defesa nacional. Agora, além de haver as ilegalidades para o projeto de defesa nacional, há também os problemas de cambalache, ou seja, de dinheiros, um roubo, uma fraude, terem sido aproveitados por indivíduos. Então, a ideia é que a Frelimo podia fazer um pedido de perdão por todas as asneiras que tem cometido e ter esta expectativa de absolvição popular à boca das eleições. E, curiosamente, esta carta, que também levanta a questão das dívidas ocultas, é enviada a um dos presidentes honorários, Armando Guebuza, que é considerado pelas massas como o pai das dívidas ocultas. O pai espiritual das dívidas ocultas. Aliás, vejo outra das coisas que me parece meio aberrante neste processo é tentar empurrar para Manuel Chang toda a monstruosidade do plano das dívidas. Ora, no meu entender, e não estou longe da verdade, o Manuel Chang foi apenas um dos pivôs importantes
porque até pode ter sido um peão. Pôs lá as assinaturas e era importante e fundamental que o Ministro das Finanças assinasse as garantias, mas estou certo que não ando longe da verdade em afirmar que as ideias não foram de Manuel Chang. Manuel Chang não fazia parte do Estado-Maior do plano, ele foi instrumental na agilização deste plano e tão somente isso, mais nada. Portanto, o epicentro de todo este gabinete estava no CISO, não é nenhuma reflexão espetacular, e a não ser que tivesse havido um rapto do projeto da Presidência da República, todos os grandes projetos neste país, desde 1975, não é da última presidência nem é da atual, todos os grandes projetos são inconcebíveis sem terem o consentimento, a aprovação e o acompanhamento do Presidente da República. Portanto, não é preciso ser sequer uma pessoa particularmente dotada para saber como é que funcionam estas questões. Muito bem, Fernando Lima, vamos rapidamente para um outro tema, é o recolher obrigatório na Mocímboa da Praia. Está difícil a situação em Cabo Delgado e o cúmulo foi um pontapé na lei feito pelo município da Mocímboa da Praia, que decretou um recolher obrigatório. Bem, independentemente da lei, independentemente do Estado de Direito, há muitos meses que vigora no norte de Cabo Delgado o recolher obrigatório, o estado de sítio. Quem manda nas vias de comunicação, nas ruas das vilas, dos distritos, das sedes distritais do norte de Cabo Delgado são as forças de defesa e segurança. E coitado do cidadão que seja apanhado à noite na rua, porque pode ser confundido com um apoiante dos jihadistas, dos al-Shabaabs, por exemplo. Um dos expedientes tradicionais é, por exemplo, em relação aos carros e às motorizadas, é ver se nas bagagens, nas mercadorias, há algo que possa dar uma indicação que é um abastecimento para os jihadistas. Depois, outra das coisas, e isto revela uma nova sofisticação da polícia e do exército, é pedir os telemóveis para verem as mensagens que há no telemóvel para estabelecerem algum nexo de causalidade em relação à circulação àquela hora, ou se aquela circulação foi antecedida de comunicações para entregar uma determinada mercadoria. Mas a questão de fundo é o estado de sítio, o recolher obrigatório é uma prática que existe há vários meses. E essa prática foi determinada pelas forças de defesa e segurança. Tudo o resto é tentar mistificar a realidade, é tentar dar outros nomes aos bois. Nomeadamente, não há nenhuma população, e mesmo que houvesse população a pedir o estado de sítio e a pedir o recolher obrigatório, a população, como os dirigentes, confina-se àquilo que estabelece a lei. E a lei não dá nenhum poderes, quer restritos, quer alargados, a um autarca para decretar o recolher obrigatório na sua área autarcizada, como é o decorrente daquele comunicado a que todos tivemos acesso. Também, nada por mais tentativas de simplificar ou justificar
o estado de sítio em Mocimba da Praia por parte do comandante da polícia, também nada o justifica que venha reivindicar um consentimento popular para que tal aconteça. Porque, da mesma forma como se estabelece o recolher obrigatório, e assistimos isso durante a guerra, também alguém pode dizer em Mocimba da Praia, estou a dar um exemplo extremo e chocante, que as pessoas que sejam acusadas de violência devem ser fuziladas em frente da população. Nós não chegamos aos fuzilamentos, mas já temos vários casos documentados de pessoas suspeitas de serem agentes da violência que foram abatidos no local onde foram capturados, ou seja, foram abatidos, foram eliminados sem serem investigados, sem serem julgados. Ora, isto chamam-se eliminações extrajudiciais, e não podemos, porque estas pessoas praticaram crimes ou potencialmente ou alegadamente cometeram crimes, que apliquemos a lei olho por olho, dente por dente. Por isso é que muitas vezes temos que ser cautelosos, inclusivamente na linguagem que utilizamos. Estamos a pedir maior acutilância às Forças Armadas, maior agressividade. Bem, quer dizer, para mim, maior agressividade e maior acutilância significa debelar os fenómenos de violência indo às suas causas mais profundas. Mas para um soldado pode ser maior agressividade, é tudo que nos aparecer à frente. Não há direito a algemar ou prender ou mandar para a prisão. É para abater ali mesmo. Portanto, ainda em Cabo Delgado, Fernando Lima, já foram divulgados os resultados da autópsia de André Hennicon. Formalmente morreu por causas naturais. A esposa de Hennicon disse que a autópsia foi realizada sem a presença de nenhum membro da família ou representante. Isto pode abrir espaço, Fernando Lima, para que a família requeira uma nova autópsia com uma equipa independente, também tendo em conta que ela acredita que o seu marido foi envenenado para encobrir os abusos da detenção que poderiam ter sido revelados durante o julgamento. Não, qualquer análise de medicina legal nos dias que correm, com maior ou menor certeza, pode determinar os indícios e causas de morte de alguém, ou seja, ao nível patológico, químico. Há hoje técnicas muito apuradas que podem determinar, por exemplo, se André Hennicon foi envenenado, se ingeriu alguma substância, porque mesmo fazendo, por exemplo, uma limpeza ao estômago e aos intestinos, a própria cor dos tecidos, portanto, o sítio por onde o veneno passou, ou outras partes do corpo que foram indiretamente afetadas por estas substâncias que lhe tenham sido dadas ou que ele foi obrigado a consumir, isto facilmente pode ser detectado. Aliás, nós hoje assistimos a todas essas séries policiais e isto é-nos explicado ao mais ínfimo pormenor. O cadáver de André Hennicon foi trasladado para a África do Sul ao fim da tarde de quinta-feira. Hoje mesmo, sexta-feira, era esperado um segundo exame legal ao corpo de Hennicon para determinar em segunda instância, vamos assim dizer, as causas de morte de Hennicon, e certamente que isto vai acrescentar outros elementos às possíveis causas
causas de morte. Estou certo também que, para além da família, as próprias autoridades sul-africanas que não estiveram presentes na autópsia, me parece um erro da parte das autoridades moçambicanas. É assim, isto não é nenhum princípio legal, mas acho que o bom senso diz que quem não deve não teme. Então, a família e as autoridades sul-africanas deviam ter estado presentes na autópsia para acompanhar toda esta investigação às causas de morte de André Ancon. Mas estou certo que uma nova análise vai trazer outros detalhes, porque inclusivamente a própria organização Human Rights Watch neste momento está a seguir o caso, o que significa eventualmente problemas adicionais para as autoridades moçambicanas. Depois também tivemos a apresentação pública de ugandeses envolvidos em Cabo Delgado, e era um líder radical extremista. Portanto, no Uganda. Isto significa que a tese dos malfeitores todos os dias é desconstruída, ou seja, por um lado nós, quando digo nós, o governo insiste na tecla dos malfeitores, mas depois volta, não volta, vai tudo parar ao radicalismo confessional, nomeadamente o radicalismo confessional de matriz islâmica. Esta é uma questão. A outra questão parece que uma obsessão de tentar empurrar toda esta questão para elementos não moçambicanos. Ou seja, qual é a tese? A tese é que estavam os moçambicanos no paraíso, estavam os moçambicanos tranquilíssimos nas suas aldeias, com os seus pilões, os seus barquinhos de pesca, eis não quando um grupo terrível de capitaneados por sul-africanos, tanzanianos, ugandeses, sul-africanos, foi desassossegado e começou esta violência. Ora, eu penso que é terrível elaborar neste erro. É certo e claramente há evidências de envolvimento externo, é certo o envolvimento, inclusivamente de natureza espiritual, a partir de líderes externos, mas há muito de endógeno neste movimento. Portanto, esta questão dos ugandeses, mais aquela história, também parece uma história de filme. Quer dizer, as pessoas foram capturadas porque vinham resgatar em Moçambique o seu líder, porque era precisado na mesquita de Kampala. Parece-me uma história de carochinha. É que mesmo também com essas informações, o processo de exploração de gás não para. A Anadarko hoje anunciou a assinatura de um contrato de venda com a CNOP de Singapura. Exatamente. Não só assinou esse contrato, mas também está a pedir propostas de contratos para viaturas de proteção que possam resistir aos impactos de armas AK-47. Portanto, significa que a Anadarko também está muito atenta ao incremento da violência em Cabo Delgado. Mas o ponto das negociações, inclusive com a contraparte chinesa, são muito importantes, uma vez que a China será um dos grandes recipientes do gás produzido a partir de Cabo Delgado, e são claramente boas notícias. Mas nas próximas semanas estou certo que vão ser anunciados muito mais contratos por parte da Anadarko, que mostram o atingir de um novo estágio no desenvolvimento do projeto de gás
em Cabo Delgado. Vamos ao último tema, Fernando Lima, só temos apenas 3 minutos. A TMCL, que é a junção da TDM, a fusão TDM-MCL, vai desfazer dos seus ativos não essenciais, vendeu uma parte à ExxonMobil por 47 milhões de dólares, é uma empresa que herdou uma dívida de 300 milhões, está a precisar de dinheiro para levantar voo. Está a precisar de muito dinheiro. A indústria calcula que a MCL, para se tornar competitiva e poder bater o pé em relação à competição local, nomeadamente a Movitel e a Vodacom, precisa de 500 milhões de dólares, porque nos últimos anos não tem feito investimento em tecnologia. Ora, a telefonia móvel é muito tecnologia de ponta, é muito competição com as outras companhias de telefonia móvel, e se não se faz investimento permanente, fica-se para trás. E neste momento aquilo que está a acontecer à MCL, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de competição com as outras duas operadoras, está a marcar passo. Portanto, precisa desesperadamente de fundos, e está difícil para Moçambique e para as empresas moçambicanas irem ao exterior buscar esses mesmos fundos. Por isso, esta estratégia de vender aquilo que se chama o non-core business assets, portanto, os ativos que não correspondem ao negócio deles, ao negócio principal. Aliás, há anos, vários bancos, nomeadamente aquilo que era o prolongamento do BPD, exatamente fartou-se de vender propriedades, porque exatamente se compreendeu e se assumiu que o negócio do BPD, do Austral ou do APSA não eram as propriedades imobiliárias, que o seu negócio era fazer dinheiro e fazer render o dinheiro que têm à sua guarda. Portanto, parece-me esta a estratégia. O facto de haver compradores para o imobiliário não deixam de ser boas notícias. Resta saber se esses ativos foram vendidos a um bom preço e se isso corresponde a um bom preço em termos do atual mercado moçambicano. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde continuamos a olhar o caso Manuel Chang. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.